Meu nome é Marina. Durante anos, eu acreditei que o amor era apenas uma palavra bonita, usada para encobrir interesses ou manipular sentimentos. Trabalhando como defensora pública, eu via o pior das pessoas diariamente. Homens poderosos que acreditavam que podiam ter tudo, mulheres quebradas tentando sobreviver e famílias destruídas pelo egoísmo. Mas, ironicamente, eu não percebia que, dentro da minha própria casa, havia uma história semelhante. Renato, meu ex-marido, era um juiz de renome. Para o mundo, ele era admirado. Um homem com uma carreira impecável, sempre elogiado pela firmeza de suas decisões. Em casa, no entanto, a firmeza se transformava em frieza. Ele nunca gritou comigo, nunca levantou a mão. Mas suas palavras eram afiadas, como lâminas. Ele tinha o dom de me fazer sentir pequena, insuficiente. O silêncio dele depois de uma discussão era pior do que qualquer grito. Eu me tornei especialista em andar sobre ovos, sempre tentando evitar um olhar de reprovação, sempre tentando agradá-lo, mesmo sabendo que nunca seria o suficiente. Nosso casamento durou 7 anos. Por fora, parecia sólido, um exemplo de união estável. Mas por dentro, era como uma casa bonita construída sobre areia. A fachada impecável escondia uma estrutura frágil que desmoronava lentamente. Quando finalmente pedi o divórcio, foi como se eu pudesse respirar novamente. Mas esse alívio veio acompanhado de um vazio, um peso no peito que parecia nunca desaparecer. Eu tinha perdido algo. Não apenas Renato, mas a ideia de que o amor era algo real. Lucas, nosso filho, era meu único vínculo com aquela história. Ele tinha apenas 8 anos quando nos separamos. Ele nunca disse em voz alta, mas eu via em seus olhos que me culpava. Renato, mesmo distante, sempre foi uma figura de autoridade para ele. E agora, ele estava preso entre a minha tentativa desesperada de reconstruir nossa relação e o ideal de um pai que ele nunca conheceu de verdade. Lucas era doce, mas tinha se tornado introspectivo, fechado. Era como se estivéssemos em mundos paralelos dentro da mesma casa. Depois do divórcio, mergulhei no trabalho. Eu me sentia viva defendendo quem não tinha voz, mas no fundo, era uma forma de fugir. Era mais fácil lidar com os problemas dos outros do que enfrentar os meus próprios. À noite, quando a casa estava silenciosa, era quando as memórias vinham. As palavras de Renato, os olhares de Lucas, a sensação de vazio. Eu comecei a fazer terapia, não por acreditar que poderia mudar algo, mas porque precisava tentar. Minha terapeuta, uma mulher paciente e sábia, me dizia que o amor ainda podia existir, mas eu balançava a cabeça incrédula. Para mim, amor era uma palavra bonita, mas vazia. Pessoas como Renato, homens poderosos e controladores, pareciam ser a regra. Talvez eu tivesse nascido para ser forte sozinha, sem depender de ninguém. Minha casa era um reflexo do que eu sentia. Tudo no lugar. Cada móvel escolhido com cuidado, mas sem vida. Era limpa, organizada, mas fria, como se representasse o espaço vazio dentro de mim. Eu acordava, trabalhava, cuidava de Lucas e repetia tudo no dia seguinte. Sem grandes emoções, sem surpresas, apenas uma rotina previsível que eu usava como escudo. Naquela época, eu não sabia o que estava por vir. Eu não sabia que, às vezes, a vida encontra formas inesperadas de nos surpreender. Formas que quebram a rotina e nos forçam a olhar para dentro. E naquele momento, eu estava tão mergulhada no cinismo que nunca teria imaginado o que estava prestes a acontecer. Era uma manhã como qualquer outra. Eu havia acabado de deixar Lucas na escola e voltado para casa para me preparar para mais um dia no escritório. A rotina era sempre a mesma. Café forte, alguns papéis espalhados na mesa da sala e uma lista interminável de casos para revisar. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Enquanto saía para colocar o lixo na calçada, ouvi o som do caminhão de lixo se aproximando. Não sei porquê, mas fiquei ali por um instante, observando.
Talvez fosse o som constante do motor ou o ruído das rodas que sempre me traziam uma sensação de normalidade, como uma peça no relógio do cotidiano. Foi então que eu o vi. Ele estava no final da rua, caminhando ao lado do caminhão, com um uniforme verde e um sorriso no rosto. Não era apenas um sorriso comum. Era um sorriso tranquilo, de alguém que parecia realmente feliz. Eu já tinha cruzado com muitos homens no meu trabalho. Advogados arrogantes, empresários prepotentes, criminosos agressivos. Homens que viam a vida como um campo de batalha, onde cada um precisava provar que era mais forte. Mas aquele homem era diferente. Havia algo nele que me chamou a atenção. Ele parecia estar em paz com o mundo, mesmo em uma profissão que muitos desprezam. Era como se ele carregasse uma leveza que eu não via há muito tempo. Quando ele chegou mais perto, nossos olhos se encontraram por um breve momento. Foi rápido, talvez nem tenha durado mais de um segundo. Mas aquele segundo foi suficiente para eu perceber algo que não conseguia explicar. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e um bom dia casual, mas havia algo em sua voz. Uma gentileza natural que contrastava com tudo o que eu estava acostumada. Eu entreguei o saco de lixo quase automaticamente, sem conseguir pensar em nada para dizer. Ele o pegou, agradeceu e seguiu em frente. Enquanto o caminhão se afastava, fiquei parada ali na calçada por mais alguns minutos, tentando entender por que aquele breve encontro tinha me deixado tão inquieta. Não era atração física, pelo menos não inicialmente. Era algo mais profundo, quase como se aquele sorriso tivesse deixado uma marca que eu não sabia como apagar. Passei o resto do dia pensando nele. Não era algo que eu queria admitir, nem para mim mesma, mas o pensamento voltava, repetidamente. Quem era ele? Como alguém podia parecer tão tranquilo e feliz fazendo um trabalho que, para muitos, era considerado ingrato? Essas perguntas ficaram na minha cabeça enquanto eu revisava documentos e tentava me concentrar. Naquela noite, quando sentei na cama e abri meu diário, uma prática que minha terapeuta recomendou para organizar meus pensamentos. Escrevi algo que me surpreendeu. Hoje conheci alguém diferente. Não sei porquê, mas ele parecia real. No dia seguinte, quando ouvi o som do caminhão de lixo ao longe, algo dentro de mim se moveu. Era como um reflexo involuntário, uma expectativa que eu não sabia de onde vinha. Peguei o saco de lixo e fui até a calçada, tentando agir de forma natural. Meu coração batia rápido, mas eu me convencia de que aquilo era apenas curiosidade. Ele estava lá novamente, caminhando ao lado do caminhão, com o mesmo sorriso leve no rosto. Quando chegou mais perto, me cumprimentou com o mesmo bom dia, dessa vez acompanhado por um olhar mais atento. Havia algo na forma como ele me olhou, uma naturalidade que me deixou desconfortavelmente consciente de mim mesma. Respondi ao cumprimento e entreguei o lixo. Ele agradeceu e novamente se afastou, mas dessa vez eu percebi que esperava por esse breve momento. Os dias seguintes se tornaram diferentes. Comecei a prestar atenção no horário em que o caminhão passava. Havia uma rotina, e eu passei a ajustar a minha para coincidir com a dele. Era um hábito discreto, algo que eu justificava como uma coincidência para mim mesma. Mas a verdade é que eu queria vê-lo. Aquele sorriso, aquela leveza, era algo que eu não sabia que precisava até então. Em uma dessas manhãs, me peguei escolhendo uma roupa um pouco mais arrumada para levar o lixo. Nada exagerado, apenas algo que me fizesse sentir um pouco mais confiante. Quando ele chegou, pareceu notar. "Bom dia", ele disse, com aquele tom tranquilo. E então, algo inesperado. "Você está muito bonita hoje." Fiquei surpresa, sem saber o que responder. Murmurei um agradecimento tímido e ele sorriu novamente antes de seguir seu caminho. Depois disso, algo mudou. O gesto era pequeno, mas carregava um significado maior do que eu esperava. Ele havia reparado em mim, e isso mexeu comigo de uma forma que eu não estava preparada para lidar. Passei o dia distraída, com a frase dele ecoando na minha cabeça. Não era só o elogio em si, mas a forma como ele disse:
como se fosse algo natural, sem intenção de impressionar ou obter algo em troca. Comecei a me perguntar quem ele era, além do uniforme e do sorriso. Ele parecia tão diferente dos homens que eu conhecia, tão alheio à necessidade de provar algo para o mundo. Essa simplicidade, essa tranquilidade, era algo que eu não via há muito tempo, se é que já havia visto. Naquela noite, escrevi no meu diário novamente. Acho que estou começando a me importar mais do que deveria. Não sei nada sobre ele, mas sinto que ele sabe algo sobre a vida que eu não sei. Era um pensamento inquietante, mas de alguma forma também reconfortante. Depois de semanas desse ritual matinal, algo mudou. Em uma das vezes em que fui entregar o lixo, ele começou a falar. Não apenas um bom dia ou obrigado, mas uma conversa de verdade. Perguntou meu nome, e eu, sem perceber, já estava perguntando o dele. É Felipe, ele respondeu com aquele mesmo sorriso. Era um nome simples, mas que parecia carregar um peso de histórias não contadas. Naquela manhã, fiquei um pouco mais ali, na calçada, ouvindo-o falar. Descobri que ele não era apenas um rosto sorridente. Felipe havia estudado engenharia por 2 anos, mas precisou abandonar a faculdade para cuidar da mãe, que ficou doente de repente. Com o pai ausente e 2 irmãos mais novos para sustentar, ele assumiu a responsabilidade que ninguém mais queria. A gente faz o que tem que fazer, ele disse, dando de ombros, como se aquilo não fosse nada demais. A simplicidade com que ele falava de suas lutas me deixou desconcertada. Ele não buscava pena, nem parecia ressentido com a vida. Trabalho como garim há 3 anos, continuou. É um trabalho como qualquer outro. Não me importa o que pensam, sabe? O importante é fazer bem feito. Eu fiquei em silêncio, tentando absorver aquilo. Era tão diferente do que eu estava acostumada a ouvir, tão oposto aos homens que sempre justificavam suas falhas com o mundo ao redor. Ele também falou de seus sonhos. Disse que, quando a situação em casa estabilizasse, queria voltar a estudar. Não engenharia, mas algo mais prático como administração. Ele tinha uma ideia de abrir um pequeno negócio, talvez uma loja de reparos ou um comércio local. Gosto de trabalhar com as mãos, sabe? Consertar coisas que os outros acham que não tem mais jeito. A frase ressoou em mim de uma forma inesperada. Talvez ele não soubesse, mas naquele momento senti que não era apenas de objetos que ele falava. Eu percebi que queria saber mais sobre ele. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, uma necessidade de entender como alguém com tantos desafios podia manter aquele brilho nos olhos. Quando ele foi embora naquela manhã, me peguei sorrindo sozinha, como se tivesse encontrado uma peça de um quebra-cabeça que nem sabia que estava montando. À noite, enquanto escrevia no meu diário, refleti sobre tudo o que ele havia contado. Escrevi: Felipe vê beleza onde ninguém mais vê. Ele não precisa de reconhecimento, não quer impressionar ninguém. Talvez seja por isso que ele parece tão livre. Eu não sabia onde aquilo iria parar, mas pela primeira vez em muito tempo, não me sentia tão presa à minha própria tristeza. Ele havia plantado algo dentro de mim, e embora eu não soubesse o que era, eu sabia que era importante. Depois daquela conversa, algo mudou entre nós. Não era apenas o cumprimento habitual ou os sorrisos trocados. Agora, quando Felipe passava com o caminhão, ele sempre parava por alguns minutos, e nossos diálogos se tornavam mais longos, mais confortáveis. Eu começava a conhecer o ritmo dele, sua forma de pensar, o humor discreto que o fazia rir de si mesmo. Era tudo tão natural. Uma manhã, enquanto conversávamos, Felipe olhou para mim com aquele olhar que parecia atravessar camadas. Você já pensou que a vida é muito curta para se importar com o que os outros acham? Ele disse isso casualmente, como se fosse uma constatação qualquer. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque no fundo era isso que me segurava. Eu sabia que havia algo crescendo entre nós, mas também sabia como seria visto por quem me conhecia. Não demorou para que os comentários começassem. Primeiro foram os vizinhos, observando pela janela quando eu saía com o lixo.
Depois, os olhares demorados e as conversas abafadas no trabalho. Uma colega teve a ousadia de dizer, com um sorriso, que mais parecia um veneno disfarçado: "Você tem certeza de que isso é apropriado, Marina? Uma mulher como você, tão bem-sucedida?" Eu ri por fora, mas aquilo me corroía por dentro. Eu sabia que Felipe também sentia. Ele nunca disse nada diretamente, mas às vezes havia uma pausa em suas palavras, um peso no olhar que antes não estava lá. Ele sabia que o preconceito estava ao nosso redor, mas ao contrário de mim, parecia não se importar. "As pessoas falam, Marina", ele disse em um desses dias, enquanto encostava no caminhão. "Mas no final, elas esquecem. A gente é quem decide o que vale a pena." Uma cena me marcou. Estávamos conversando perto da calçada, e um homem que eu conhecia, alguém do meu trabalho, passou e me olhou com uma mistura de desprezo e incredulidade. Foi rápido, mas o suficiente para me deixar desconfortável. Felipe percebeu e, antes que eu dissesse algo, ele quebrou o silêncio. "Marina, a gente só vive uma vez. Não deixe ninguém roubar isso de você." Naquela noite, escrevi no meu diário: "O que estamos começando a construir parece frágil, mas ao mesmo tempo é tão verdadeiro. Estou começando a entender o que significa ser livre." Pela primeira vez, comecei a questionar não apenas o que sentia, mas o que estava disposta a enfrentar para continuar sentindo. O preconceito ainda estava lá, como uma sombra que seguia cada passo nosso. Mas Felipe tinha uma forma de enfrentá-lo, não com raiva ou ressentimento, mas com a força tranquila de quem sabe o que realmente importa. E isso, aos poucos, me ensinava algo que eu não sabia que precisava aprender. Eu nunca imaginei que precisaria defender algo tão simples quanto o direito de estar com alguém que me fazia bem. Mas foi exatamente o que aconteceu. Enquanto minha relação com Felipe crescia, as pessoas ao meu redor se dividiam. Algumas apenas observavam, curiosas, enquanto outras faziam questão de opinar, mesmo sem serem convidadas. Minha amiga Clara foi uma das primeiras a comentar: "Marina, você sabe que eu só quero o seu bem." Ela começou, com aquele tom que mistura preocupação e julgamento. "Mas você tem certeza disso? Ele parece ser um cara legal, mas você sabe como as pessoas vão reagir. Você já passou? Portanto, será que vale a pena enfrentar tudo isso?" Eu sabia que ela não dizia aquilo por mal. Clara sempre foi prática, alguém que valorizava estabilidade e segurança. Mas, mesmo assim, ouvir aquilo de alguém tão próximo me deixou desconfortável. Apesar de suas dúvidas, Clara acabou conhecendo Felipe. Foi um encontro casual, quando ela apareceu na minha casa em um dia em que ele estava por lá para me ajudar a carregar algumas caixas. Ele, com a sua calma habitual, a cumprimentou e perguntou se ela precisava de ajuda. Clara, sempre tão firme, ficou sem palavras por alguns segundos. Acho que ela não esperava que ele fosse tão educado, tão real. Depois disso, ela começou a mudar de ideia. "Marina, eu não sei se é porque ele é diferente do que eu imaginava, mas acho que ele é bom para você", ela me disse dias depois. Foi uma pequena vitória, mas significativa. Enquanto isso, Lucas, meu filho, permanecia distante. Ele via Felipe ocasionalmente, mas sempre mantinha uma postura reservada. Eu sabia que ele estava tentando entender, mas não sabia como. Uma noite, enquanto jantávamos, ele finalmente quebrou o silêncio. "Você gosta dele, mãe?" A pergunta era direta, mas carregava um mundo de sentimentos por trás. Eu respirei fundo antes de responder. "Sim, Lucas, eu gosto. Ele é bom para mim, e acho que você também vai perceber isso com o tempo." Felipe, por outro lado, parecia lidar com Lucas de forma natural. Ele nunca forçou nada, nunca tentou ganhar sua aprovação de forma artificial. Apenas era ele mesmo, e isso, aos poucos, começou a surtir efeito. Em uma tarde, vi os dois conversando sobre algo simples, como futebol.
Foi um pequeno momento, mas o suficiente para me dar esperança de que aquela barreira poderia ser quebrada. O apoio da família de Felipe também foi uma surpresa para mim. Conheci sua mãe e seus 2 irmãos mais novos em um almoço que ele insistiu em preparar. A casa deles era simples, mas cheia de vida. A mãe de Felipe me recebeu com um sorriso caloroso, e seus irmãos eram educados e divertidos. Era tão diferente do ambiente frio e formal ao qual eu estava acostumada. Quando voltei para casa naquela noite, senti que havia experimentado algo que nunca tive em meu antigo casamento. Um senso de pertencimento genuíno. Ainda assim, o preconceito do lado de fora continuava. Mas entre essas pequenas conexões e os momentos compartilhados, comecei a perceber que o amor que construíamos não era apenas entre nós 2. Ele começava a se espalhar, tocando as pessoas ao nosso redor, desafiando o que elas pensavam ser impossível. Eu sabia que a reação de Renato era apenas uma questão de tempo. Desde que nos separamos, ele nunca foi um homem presente, mas sempre teve um controle tácito sobre nossa vida. Ele sabia quando intervir, e agora, ao perceber minha relação com Felipe, decidiu que era hora de aparecer. Tudo começou com um telefonema seco, do jeito que ele sempre fazia. "Precisamos conversar sobre Lucas", ele disse, sem rodeios. Concordei, pensando que se tratava de algo relacionado à escola ou à rotina do nosso filho. Mas quando nos encontramos, percebi que o assunto era outro. Renato não perdeu tempo. "Eu sei que você está se envolvendo com alguém", ele disse cruzando os braços. "E quero deixar claro que isso não é aceitável." As palavras dele me atingiram como um golpe. "Não aceitável?" Perguntei, mantendo a calma apesar do nó que começava a se formar na minha garganta. Renato continuou. "Você tem uma responsabilidade, Marina. Lucas não pode crescer com esse tipo de exemplo. Um garim? O que ele vai pensar? Que isso é o melhor que você pode fazer? Você é uma mulher de classe, uma mãe. Não pode se rebaixar assim." Eu queria gritar. Queria dizer a ele que a verdadeira responsabilidade que eu tinha era mostrar ao nosso filho que amor e respeito não tinham a ver com status ou profissão. Mas ao invés disso, escolhi o silêncio. Olhei para Renato, aquele homem que por tantos anos havia me feito sentir pequena, e percebi que ele ainda achava que tinha poder sobre mim, mas ele não tinha mais. "Renato, minha vida não é da sua conta. E se você realmente se importa com Lucas, vai respeitar as minhas escolhas." Minha voz estava firme, mas por dentro eu tremia. Ele me encarou, surpreso, como se nunca tivesse ouvido alguém falar assim com ele. Depois de alguns segundos, ele simplesmente balançou a cabeça e saiu, deixando no ar o peso do julgamento dele. Aquela conversa me deixou abalada, mas também me deu força. Pela primeira vez, eu me recusei a ser controlada por ele. Ainda assim, sabia que a batalha estava longe de terminar. Renato não era do tipo que desistia facilmente, e ele encontraria formas de tentar interferir novamente. Quando contei a Felipe sobre a conversa, ele apenas sorriu, com aquele jeito tranquilo que parecia ser sua marca registrada. "Marina, você é mais forte do que pensa. Não deixe ninguém te fazer duvidar disso." Essas palavras, ditas de forma tão simples, foram como um bálsamo. Naquele momento, percebi que estava enfrentando algo maior do que o preconceito externo. Estava enfrentando meus próprios medos e inseguranças, e Felipe estava ao meu lado, me ajudando a lutar. Eu pensei que o maior obstáculo seria lidar com as críticas externas, mas estava errada. À medida que meu relacionamento com Felipe crescia, percebi que, por mais que confiássemos um no outro, havia partes de nossas vidas que ainda permaneciam ocultas. E foi em um desses silêncios do passado que encontrei a maior barreira entre nós. Certo dia, enquanto conversávamos sobre nossas histórias, mencionei casualmente algo sobre os tempos de faculdade. Esperava uma resposta usual, talvez uma piada, ou uma memória leve, mas Felipe ficou em silêncio. Não era o silêncio tranquilo que eu costumava admirar nele. Era um silêncio pesado,
carregado de algo que ele não queria dizer. Felipe, o que foi? Perguntei, tentando manter um tom leve. Ele desviou o olhar, algo raro para ele, e finalmente respondeu: Tem algo que eu não te contei. Não porque eu quis esconder, mas porque achei que não importava. Mas talvez importe. Agora. Meu coração disparou. Era como se eu estivesse prestes a abrir uma porta para algo que não estava pronta para enfrentar. Ele então contou que, durante a faculdade, havia se envolvido em uma situação complicada. Um de seus colegas o acusou de ter roubado dinheiro de um projeto estudantil. Felipe jurava que era inocente, mas na época, sem recursos para se defender, e já pressionado pelos problemas em casa, ele acabou deixando a faculdade antes que pudesse provar sua inocência. Eu não roubei nada, Marina, ele disse, com uma firmeza que me fez acreditar nele. Mas mesmo assim, o impacto dessa revelação foi grande. Eu queria acreditar nele. Na verdade, uma parte de mim já acreditava. Mas outra parte, aquela moldada, por anos de decepções e desconfianças, questionava se ele estava sendo completamente honesto. Não era apenas sobre o passado dele, mas sobre as feridas que eu ainda carregava. O medo de estar me entregando a algo que, no final, pudesse me machucar? Por dias eu fiquei inquieta. Não era apenas a história, mas o que ela simbolizava. Era um teste para a confiança que estávamos construindo. Felipe parecia perceber minha distância, mas nunca forçou uma conversa. Ele apenas esperou, como sempre fazia, com a paciência que me desarmava. Uma noite, finalmente falei com ele. Felipe, eu acredito em você, mas acho que preciso de tempo para processar tudo isso. Ele me olhou, sem nenhum sinal de mágoa ou ressentimento. Eu entendo. Marina, e estou aqui. Sempre estarei. Aquilo foi o suficiente para quebrar a barreira que eu mesma havia criado. Não era sobre o que ele havia feito ou deixado de fazer. Era sobre escolher acreditar, escolher confiar, mesmo quando era difícil. No meu diário escrevi naquela noite: a confiança não é algo que se constrói apenas com palavras, mas com o tempo, com ações. Hoje, escolhi confiar, e isso me libertou um pouco mais do peso que carrego. Com o tempo, percebi que a confiança que construíamos não era apenas sobre acreditar no outro, mas sobre nos permitirmos ser vulneráveis. Felipe continuava sendo aquele homem que enfrentava o mundo com leveza, mas agora, eu também começava a aprender com ele. Aos poucos, as sombras do preconceito e do julgamento externo foram perdendo força, e algo mais forte começou a surgir no lugar. Lucas, meu filho, foi uma peça crucial nesse processo. Por muito tempo, ele manteve uma postura distante em relação a Felipe, observando-o com uma mistura de curiosidade e resistência. Eu não pressionava. Sabia que forçar algo poderia afastá-lo ainda mais. Felipe, por sua vez, também respeitava o tempo de Lucas, nunca tentando ocupar um espaço que não era dele. A mudança começou em um fim de semana, quando Felipe apareceu em casa com uma bola de futebol surrada e desafiou Lucas para uma partida no quintal. Foi uma coisa simples, mas poderosa. Pela primeira vez, ouvi a risada de Lucas enquanto jogavam. Aquela barreira invisível entre eles começou a se dissolver. Mais tarde, Lucas entrou na sala e, sem dizer nada, me abraçou. Foi um gesto pequeno, mas que carregava um peso enorme. Ele estava começando a aceitar Felipe, e isso significava mais do que palavras poderiam expressar. Paralelamente, Clara, minha amiga, se tornou uma das maiores apoiadoras do meu relacionamento. Eu estava errada. Ela admitiu um dia, enquanto tomávamos café. Felipe é exatamente o que você precisava, Marina. E, sinceramente, acho que ele é o que muitos de nós precisamos. Alguém que nos lembra do que realmente importa. Suas palavras me emocionaram, porque de certa forma resumiam o que eu também começava a entender. Ainda havia desafios. Renato, meu ex-marido, continuava tentando interferir de maneiras sutis, deixando comentários sarcásticos quando buscava Lucas ou questionando minhas decisões como mãe.
Mas, cada vez mais, suas palavras perdiam o poder que antes tinham sobre mim. Eu não precisava mais provar nada a ele, ou a ninguém. Pela primeira vez, me sentia no controle da minha própria vida. Um momento marcante aconteceu em um jantar na casa de Felipe. Sua mãe, sempre calorosa, havia preparado uma refeição, simples, mas deliciosa. E estávamos todos sentados à mesa. Lucas estava ao meu lado, rindo de uma piada que um dos irmãos de Felipe havia contado. Foi nesse instante que olhei ao redor e percebi algo que nunca tive no meu antigo casamento. Um senso de pertencimento. Não era sobre status, carreira ou expectativas externas. Era sobre amor, em sua forma mais pura e simples. Naquela noite, escrevi no meu diário: a felicidade não é algo que você encontra, é algo que você constrói. E hoje, percebi que estamos construindo algo que nenhuma crítica ou preconceito pode destruir. Chegar até aqui não foi fácil. Houve momentos em que eu duvidei de mim mesma, de Felipe, do que estávamos tentando construir. Mas olhando para tudo o que passamos, vejo que cada desafio nos trouxe até onde estamos agora. Não foi sobre provar algo para os outros, mas sobre provar para nós mesmos que merecíamos essa felicidade. Felipe abriu sua loja de reparos há algumas semanas. Foi um momento de celebração, porque ele não apenas alcançou algo que sempre sonhou, mas também porque fez isso com a mesma humildade e força que sempre o definiram. No dia da inauguração, Lucas foi quem cortou a fita vermelha. "Você merece isso, cara", ele disse, com um sorriso que me fez segurar as lágrimas. Era a confirmação de que o vínculo entre eles havia se solidificado. As críticas não desapareceram completamente, mas aprenderam a não nos atingir mais. Descobri que as palavras só têm poder sobre nós se permitirmos. E Felipe nunca permitiu. Ele me ensinou a ser forte de um jeito que eu não sabia ser, a lutar por algo que eu nunca pensei que valesse a pena lutar: o amor. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, Lucas correndo à nossa frente, Felipe segurou minha mão e me perguntou: "Você está feliz?" Olhei para ele, para o sorriso que me encantou desde o início, e percebi que sim, eu estava. Pela primeira vez em muito tempo, a felicidade não parecia algo distante ou inatingível. Era simples, mas completa. Antes de dormir, naquela noite, escrevi no meu diário pela última vez: o amor verdadeiro não é perfeito nem fácil. Ele é construído com pequenos momentos, com coragem e escolhas difíceis. E no final, ele nos transforma. Fechei o diário com um sorriso. Não precisava mais dele para organizar meus pensamentos. Eu finalmente estava em paz. Se aprendi algo com tudo isso, é que o amor não conhece barreiras. Ele não se importa com status, classe social ou o que os outros pensam. Ele é sobre conexão, sobre enxergar alguém por quem ele realmente é. E quando você encontra isso, tudo faz sentido. Ah, e lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.